Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 24 de outubro. Estamos concluindo mais uma semana. Amanhã celebraremos o 30º domingo do tempo comum. A palavra de Deus desse sábado é de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Jesus nos fala sobre a urgência da conversão. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira, e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que ela venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje, este capítulo 13, de 1 a 9, é muito bem dividido em 2 partes. Versículos 1 a 5, Jesus conta 2 casos complexos de mortes que não eram esperadas. Os soldados de Pilatos mataram um grupo de peregrinos no templo de Jerusalém, e os versículos 4 a 5, a torre de Siloé, que caiu e matou 18 pessoas. Então, versículos 1 a 5 são estes 2 casos. Os galileus mortos por Pilatos em Jerusalém e as 18 pessoas que morreram com a queda da torre de Siloé. Nos versículos 6 a 9, Jesus comenta exatamente este convite à conversão com a parábola da figueira estéril. Vamos então refletir sobre isso. Primeiro, versículos 1 a 3. Não sabemos muito claramente o episódio histórico que motivou essa narração. Esta narração só se encontra aqui, no Evangelho de Lucas. Então, um grupo de galileus estava em Jerusalém e, enquanto ofereciam sacrifícios no templo de Jerusalém, houve certamente alguma rebelião e os soldados de Pilatos, o governador romano, matou um certo número de galileus. Seriam estes galileus do partido dos zelotas
um partido que fazia oposição, inclusive oposição violenta e armada ao Império Romano, seriam simpatizantes dos zelotas? Qual era a identidade desse grupo de peregrinos? O engraçado é que Jesus absolutamente não entra no mérito nem da identidade do grupo, também não faz um juízo moral sobre aquilo que fizeram os soldados de Pilatos, não entra nem mesmo no mérito da presença das forças de ocupação, a presença dos romanos em Jerusalém, não entra no mérito absolutamente. A grande pergunta de Jesus para nós é: qual é o sentido dessa morte? É isso que Jesus se pergunta. Qual é o sentido da morte destas pessoas? Também Jesus não interpreta a morte improvisa destas pessoas como castigo. Sobretudo os fariseus tinham às vezes uma interpretação mecânica: pecado, castigo. Eles morreram dessa maneira porque pecaram. Muitos pensavam exatamente isso no tempo de Jesus. Jesus foge completamente desta interpretação mecânica entre pecado e castigo. Ao contrário, Jesus diz exatamente o oposto. Vocês pensam que estas pessoas que foram mortas por Pilatos eram mais pecadoras do que as outras? De modo nenhum. De modo nenhum. Contudo, Jesus ajuda os seus ouvintes e a nós a entendermos, embora não se faça uma interpretação mecânica entre pecado e castigo, Jesus nos ajuda a compreender. Esse fato deve ser um fato emblemático para a nossa conversão. Isto é, nós também podemos morrer de modo improviso, sem esperar, e teremos perdido a oportunidade da conversão. Os versículos 4 e 5 apresentam outro fato semelhante, mas agora não mais fruto da vontade de Pilatos ou dos soldados de Pilatos, agora é um caso meramente fortuito. Rompeu-se, caiu a torre de Siloé, e nesta queda da torre de Siloé morreram 18 pessoas. A torre de Siloé, uma torre que ficava na parte sudeste do Templo de Jerusalém, perto exatamente da piscina de Siloé, da chamada fonte de Gihon, que era fonte de água para Jerusalém. O que é que Jesus quer nos dizer? Estes dois fatos não devem ser interpretados como os fariseus interpretavam, a partir do esquema pecado-castigo. Absolutamente. Contudo, eles se tornam como um convite urgente à conversão. Vocês recordam que no trecho do Evangelho de ontem, nós refletíamos sobre os sinais dos tempos, discernidos inclusive nos fatos cotidianos, nos fatos da natureza. Mesma coisa aqui. Jesus nos convida a interpretar os sinais de Deus nos fatos cotidianos mais ou menos graves, mais ou menos terríveis. Basta que a gente ligue a televisão, todos os dias nós temos a Covid-19 e casos de bala perdida. Então não adianta você querer interpretar aqueles que morreram de Covid-19 é porque eram mais isso, mais aquilo. Quem morre de bala perdida no Rio de Janeiro é porque é assim. Nada disso. Contudo, a morte, as muitas mortes da Covid-19 ou a morte de bala perdida no Rio de Janeiro não devem ser interpretadas como castigo para aquelas pessoas, mas devem ser interpretadas como oportunidades e sinais grandiosos de admoestação, de advertência e de convite sério à conversão para todos nós. Os profetas tinham esse tipo de interpretação. Interpretavam os fatos da história como intervenção de Deus.
embora não seja de modo objetivo o querer de Deus, mas Deus permite que estes fatos aconteçam, e isso se torna um convite especial de Deus a nós para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida. Bom, os versículos 6 a 9 agora são como que um comentário, por meio de uma parábola, a esse convite de Deus, a esta admoestação, a esta advertência de Deus e o chamado de Deus à nossa conversão. A parábola da figueira estéril. Obviamente, não vale a aplicação mecânica da ideia ou da teologia da retribuição. Contudo, as desgraças, como já disse, têm uma pedagogia de advertência. Devemos aproveitar esse tempo especial para a nossa conversão. Só que a parábola da figueira estéril acrescenta um detalhe: a pedagogia da paciência de Deus. A figueira, como também a vinha, percebam que esta figueira está plantada numa roça, numa vinha. Tanto a figueira como a vinha são símbolo de Israel. Ora, esta figueira estéril ou infértil ou infrutífera é símbolo exatamente do comportamento infiel de Israel e também do nosso próprio comportamento infiel, endurecido, empedernido, quando nós não buscamos a conversão. É bonito também perceber na parábola a intercessão do vinhateiro. O dono da vinha, o proprietário, está já decidido a cortar a figueira. Esta figueira está somente atrapalhando o terreno. O vinhateiro é símbolo de Jesus Cristo. Ele intervém e diz: Senhor, vamos esperar mais um ano? Eu vou cavar em torno, eu vou adubar, eu vou cuidar dessa figueira. Se ela não produzir fruto dentro de um ano, então sim, nós a cortaremos. Percebam, há uma paciência pedagógica de Deus. Mas, ao mesmo tempo, há um tempo de tolerância e depois se decide pelo corte da figueira. O convite de Jesus à conversão acontece exatamente na subida para Jerusalém. Estamos na longa sessão de Lucas, que vai do capítulo 9, versículo 51, até 19, 27, que é a subida de Jesus para Jerusalém. Nesta subida, Jesus nos convida fortemente à conversão. E como é próprio do evangelista São Lucas, há uma atualidade da salvação. Há um hoje salvífico de Deus. Mas, ao mesmo tempo, há um elemento bonito de misericórdia, de paciência. A pedagogia da misericórdia e da paciência é exercida com muita beleza. Numa palavra, no Evangelho de hoje somos convidados e exortados à conversão. É verdade que há uma paciência pedagógica de Deus, mas também nós somos convidados a interpretar as vicissitudes e os fatos da história como sinais de Deus em vista da nossa conversão. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, desejando verdadeiramente que haja conversão na sua vida e na minha vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, domingo, dia do Senhor.